Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e essa semana a gente vai bater um papo sobre taxa de câmbio. Bom, essa é uma variável muito importante para nós economistas construirmos cenários. Isso porque se o dólar cai, por exemplo, a pressão sobre o custo das empresas se reduz, a inflação fica mais baixa, com menos inflação, o poder aquisitivo da população aumenta, cria-se espaço para o Banco Central cortar a taxa de juros e estimular o mercado de crédito. Portanto, o movimento de queda no dólar normalmente é associado ao ritmo maior de crescimento no curto prazo. E o que a gente tem tido recentemente são boas notícias. O dólar rompeu o patamar de R$5 e toda vez que isso aconteceu durante a pandemia, criou-se uma expectativa de que ele poderia alcançar níveis ainda mais baixos, como 4,50 ou 4, patamares parecidos com o que a gente tinha antes de 2020. Esse foi o caso, por exemplo, em meados de 2021 e meados de 2022, quando a moeda rompeu ali o patamar de 5. O que a gente tem visto, no entanto, é um mercado cambial aqui no Brasil com pouca força. Ele rompeu o nível de 5, mas tem oscilado entre 4,90 e 5. E mesmo as projeções dos economistas não são as melhores. Todo mundo acha que o câmbio no fechamento desse ano e para os próximos anos deve oscilar entre 5,10 e 5,30. Parece que nem o mercado, nem os economistas acreditam numa trajetória sustentável de queda do dólar. O que será que está acontecendo? Bom, falar sobre câmbio é sempre difícil para nós economistas, porque como qualquer outra variável financeira, essa é uma variável de difícil antecipação. Para nossa sorte, no entanto, a gente já tem mais de 20 anos de um regime de câmbio flutuante. A gente já aprendeu muito sobre as variáveis que influenciam a cotação da moeda. E a principal delas é o diferencial da taxa de juros. Quando o juros é mais alto aqui no Brasil em relação ao padrão internacional, o Brasil atrai fluxos e derruba o dólar. Da mesma forma, como somos grandes exportadores de matérias-primas, toda vez que a gente tem uma valorização da cesta de commodities, o dólar tende a cair aqui no Brasil. Outra variável importante é risco soberano. Se o Brasil é visto como um porto seguro, isso atrai os investidores que trazem dólares para cá e, portanto, derrubam a cotação do dólar aqui no mercado local. E, por último, a gente tem que olhar o dólar no mercado internacional. Se o dólar sobe no mundo todo, ele vai subir aqui também no Brasil. A gente sabe, olhando o passado, que essas são as variáveis importantes. A dificuldade nosso economista é tentar entender o que vai acontecer com cada uma dessas variáveis a partir de agora. Mas, nesse momento, muita coisa pode ajudar a gente. Começando pelo diferencial de taxa de juros, a gente sabe que o Fed deve parar de subir taxa no patamar de 5,25 e o Banco Central deve começar a cortar juros em algum momento no segundo semestre. Portanto, o diferencial de juros não vai mais ajudar a moeda brasileira. Da mesma forma, a gente vê um ambiente de desaceleração global. Europa e Estados Unidos perdendo fôlego, China com uma retomada lenta, isso tudo tem derrubado o preço de matérias-primas de maneira geral e, portanto, isso acaba influenciando a cotação da nossa moeda. O ambiente global também segue ruidoso. Toda vez que a gente tem desaceleração global, os fluxos de capitais sentem, os investidores ficam mais cautelosos e países como o Brasil acabam atraindo menos recursos. Além disso, a gente tem um ambiente complexo aqui no Brasil. Todo mundo vai ver se o governo vai conseguir entregar as metas e resultado primário, se ele vai conseguir ao final do dia estabilizar a dívida, muito debate sobre reforma tributária, ruídos em torno do Banco Central, baixo crescimento. Não é um ambiente de crise, mas é um ambiente ruidoso, o que acaba pressionando o risco soberano e também acaba afugentando o fluxo de investimento para o Brasil. E por último, o que a gente tem notado é um dólar no mundo que não tem mais se fortalecido, a trajetória tem sido de queda, a expectativa de um euro forte, pelo contrário, mas isso vai ajudar pouco, né? Porque se por um lado o dólar no mundo está em queda, por outro, o diferencial de juros, preço de commodities e risco soberano não atraem tantos fluxos para a economia brasileira. Quando a gente coloca todas essas informações nos modelos estatísticos, a gente vê que o dólar deve oscilar entre 5,10 e 5,30, que é exatamente o que os economistas estão falando. Talvez essa seja uma explicação para os investidores no mercado cambial também estarem cautelosos. Ninguém está comprando uma trajetória clara de queda do dólar ao longo das próximas semanas. Portanto, mais uma vez durante a pandemia, a gente está vendo esse movimento. O dólar rompe os 5, mas ele não tem força de continuar esse movimento. Parece que essa redução do diferencial de juros e a piora do cenário global impactando o preço de commodities faz com que o nível justo da moeda seja acima de 5 e não abaixo. Bom, mas câmbio é sempre uma armadilha, a gente vai ter que acompanhar todo dia o que está acontecendo. Bom, essa é a história, nos falamos na próxima semana, até lá!